Espero que gostem e vamos para o vídeo. Nosso Pop estava jogando um joguinho lá no seu PC e ele estava jogando esse jogo durante uns 3 dias sem parar. E finalmente ele tinha pegado o top 1 lá da fila da ranqueada. Ele tava lá reclamando da vida, pois todo dia ele tem que ficar ouvindo aquelas aulas irritantes e lidar com alguns amigos problemáticos. E ele acha que se a realidade fosse como um jogo, se ele ficar só mais forte, seria mais melhor, né? E ele vê que são 8 horas e a aula já deve estar começando. E aí, meu chapa, não bora depois secar rapidão? E o cara só vai de arrasta e renasce em outro mundo. O pai dele tava alegre lá, pois ele tem um filho. Mas ele tá achando estranho, pois o garoto não tá se mexendo. Será que esse moleque tá quebrado, velho? Ele coisa a bochecha do bebê e o bebê começa a chorar. Pelo que ele tá vendo, o filho dele não tem nenhum problema, não. E ele simplesmente joga o bebê pra cima. Quem é que joga um bebê pra cima, velho? O que está acontecendo? Se eu não me engano, eu fui atropelado pelo caminhão Samar. Tá acontecendo aqui, velho? Ele vê que foi reencarnado e se pergunta por que ele tá voando. Ele tem quase certeza que esse sentimento que ele tá sentindo, ele foi reencarnado em um mundo totalmente diferente. E dessa vez ele não vai morrer tão facilmente. E o pai dele pega ele lá no ar. Pai do ano, velho. E ele acha que esse mundo não vai ser chato. E se passaram 8 anos depois. O nome dele é Shinjin. Mas por que ele tá dizendo isso só agora? É porque ele ainda tem algumas memórias antigas, sabe? Aí ele se lembra do mundo moderno. Agora ele tá num mundo com poderes espirituais e cultivação. E desde que ele nasceu, ele tá morando com os pais dele numa área rural e deserto. Os pais deles parecem ser pessoas normais. Será, meu amigo? O cara te jogou pra cima quando tu era bebê e é normal isso? E a rotina dele é sempre estudar, praticar modos de combate e isso não é um jogo, tá? É a realidade, é a nova vida dele. E cultivar para se tornar mais forte, existe algo mais emocionante do que isso. Nossa, meu filho parece ter um talento para ser um cultivador. Desde que comecei a ensinar, já se passou 8 anos e ele avançou para o reino espiritual. Os níveis de cultivação desse mundo são divididos em 10 domínios, do primeiro para o último. E são iniciação espiritual, reino espiritual e mestre espiritual, general espiritual, combate espiritual, monarca espiritual e reino espiritual, imperador espiritual, celestial espiritual e divindade espiritual. Meu amigo, putz, isso foi longo. E ele levou 8 anos para alcançar o reino espiritual. E se continuar cultivando com os pais dele, ele vai acabar levando 80 anos para alcançar a divindade espiritual. E ele precisa pensar numa maneira de se fortalecer. Chegou essas pessoas aí e diz que o filho dele já tá em 17 anos e já tá na idade de ele entrar na escola lá de treinamento. E ela acha que o filho dela tá muito forte. Será que ela vai se dar bem na escola ao entrar? Mesmo que ele tenha aprendido com vocês, é uma pessoa com 16 anos de idade. E geralmente estão no nível de mestre espiritual. Não menospreze a minha escola. Temos muitos gênios estudando nela. Mas diz que não mesmo, que ele ficou tão forte que ele nem mesmo sabe como explicar. Caraca, o Plato ficou tão forte assim. Mostra esse coelho. É o coelho? Isso aqui é um coelho? Eu só sei que ele ganha, eu não sei o que é isso aí, tá? É uma energiazinha. E vai de Americanas. O moleque simplesmente fez uma arma de fogo no mundo de fantasia. Ele já tava planejando essa arma aí há muito tempo, já que é uma arma que existia no mundo moderno dele. Ele encontrou até um ferreiro que fosse capaz de construir uma arma utilizando pedra de explosiva para ter poder de fogo e pedra do trovão para ter velocidade nas balas. E ele só precisa ejetar sua força espiritual para poder funcionar. E agora sim ele pode ficar forte utilizando essa arma aí. Chega esse bicho aí correndo no rumo dele. Ele sem o que fazer, né? Só mete papuco nele. E parece que só o poder daquela arma lá que ele tá usando não é o suficiente, pois aquela besta é muito forte. E parece que ele vai precisar usar pedras mais poderosas. E ele vai tentar usar uma granada. Ah não, mano, o cara fez até uma granada. E ele só rebola no bicho. A granada tá pouco. A granada. Eles só escutam esse barulhão aí, né? Falta só ver ele chegando lá. Ele tá tentando explicar pra ele lá que ele matou uma besta muito perigosa. E ele ainda é só um mestre espiritual. E ele se pergunta, será que ele tá me elogiando? E além do mais, ele matou aquela besta de nível 5, equivalente a um comandante muito rápido. Tá, até com a granada até eu, né? Mudando de assunto, ele veio para convidá-lo para estudar senso comum e outras coisas na escola dele de treinamento. Se ele continuar a treinar com aqueles dois, ele não vai aprender o que é senso comum. Ele dá uma opinião para ele que é melhor ele esconder a identidade dele, senão ele vai causar confusão entre os alunos. Ué, identidade? É porque ele é filho de 2 divindades espirituais. Em outras palavras, você é filho de uma divindade espiritual. Ele ficou com essa cara de abestado aí. Pera.
O quê? Meus pais são realmente divindades espirituais? Vocês não contaram pra ele, não? Não! Divindades espirituais é quando um cultivador, após treinar ao extremo e alcança o domínio mais alto. Apenas algumas pessoas conseguem cultivar até esse domínio. A Academia Real de Cultivo é a principal academia de treinamento no continente da China, além de ser uma escola de super elite, onde aparecem várias divindades espirituais. E ele ouviu dizer que os pais dele estudaram nessa escola aí. Parece que ele nem mesmo estando em outro mundo, ele não vai fugir da escola, né, meus amigos? E a mãe deles acha que o filhinho deles cresceu. Não se preocupa não, querido, é bom que nós aproveita aí pra fazer uma lua de mel. Então vocês me colocaram na escola só pra se divertir, né? Que legal! E ele disse que tá indo lá. E ele disse que vão torcer pra ele conseguir lá passar no exame de admissão. Ei, não diga coisas vergonhosas, tá? Esses dois são realmente divindades espirituais. E esse carinha vendo tudo aí. Ei, garoto, seus pais vieram com você até o exame de admissão? Desde quando a escola se tornou um lugar para crianças, hein? Rapaz, só sei que essa menina aqui ficou aliviada do cara ter saído de perto dela. Aí tinha umas pessoas comentando ali que aquele garoto ali deve ser mestre da família Shang e deve estar causando problemas. Ele deve estar intimidando alguém de novo. Mas o Prota só dá uma ignorada nele e se pergunta se ali é o local do exame. Ei, pare agora mesmo! Essa escola é para famílias ricas, não para um garoto caipira como você. Não é digno de estudar nessa escola, suma daqui! O que, mano? Tu disse alguma coisa? Não escutei não, mano. E o cara fica só zangadinho e vai fazer ele ouvir com clareza. E o Prota vendo aquilo ali, ele se pergunta se ele ficou com medo. Ele diz que aquilo ali é o espírito mágico do fogo. E ele tem muito orgulho disso. Ele diz que se ele implorar por perdão, ele vai deixar ele ir. E esta aí é uma habilidade espiritual básica que a mãe dele ensinou ele quando ele tinha 3 anos de idade. E ele ainda estava dominando a junção espiritual. E depois de ver a mãe dele usando o espírito sem utilização de uma matriz espiritual, ele acabou aprendendo a usar sem precisar de uma matriz também. Ele tá achando aquela forma de lançar magia espiritual muito estável. E ele se pergunta se é assim que pessoas comuns têm esses poderes de unir os espíritos. E ele esteve com o pai dele e a mãe dele, que são 2 divindades espirituais, então acabou pensando que seu poder é de uma pessoa comum. Mas acabou que não é não. O Prota só dá um soprinho lá que acaba com aquela magia daquele menor. Ele ficou todo bestado lá porque não tá se perguntando o que aconteceu, né? Porque que ele não tá conseguindo produzir o fogo dele. Ele disse que é uma magia espiritual básica, ele só apenas cortou temporariamente o oxigênio em volta da sua mão. Mas ele não sabe o que é um oxigênio. Ah, é mesmo? Aqui é outro mundo, então acho que você não sabe o que é oxigênio. Pô, esse cara tá tirando com a minha cara. Ele disse que ele está desprezando ele e não vai deixar ele sair vivo dali. Mas o Prota só sopra aquele fogão na cara dele e diz que ele precisa descansar. O Prota praticamente fez um tutorial de como humilhar, mano. E ele não tá conseguindo respirar. E o cara só desmaia lá no chão. Ele usou extinção de oxigênio. E aí foi a primeira vez que ele usou aquela habilidade em um ser humano. E aquela mina lá que o cara tava enchendo o saco, agradece ele, que ela ficou surpresa por um tempo, não sabia o que fazer. Infelizmente, ele ensinou uma lição pra ele. E a propósito, o nome dela é Xilan. Pô, mano, cada nome complicado, hein? Ele disse que o nome dele é Xin para ela. Ele se pergunta se aquilo é uma história que o herói salvou a princesa. Mesmo ela tendo um rosto bonito, né? Rapaz, não tendo um harém, eu agradeço. E ele não era muito de se comunicar com as mulheres no mundo moderno. O cara literalmente é nós na vida, rapaziada. Tô brincando. Além disso, ele só se comunicou com a mãe dele desse mundo, né? Ela diz lá que ele é muito forte, mas ele só diz que aquele cara era muito fraco. Cara, ela tá tão na sua. Até que ficou uma ceninha muito fofa, mano. E os exames de admissão vão começar lá. E é pra todos os candidatos injetarem a sua essência espiritual dentro da pedra espiritual. O que o diretor tinha dizido para ele era verdade. Mesmo que as pessoas cheguem no domínio mestre espiritual já sejam consideradas muito talentosas, nessa escola é algo comum ver alguém nesse domínio. E a Xilan vai lá botar a sua mão na pedra. E o Xin vê lá que a essência espiritual dela é maior do que o resto. Parece que ela não é uma pessoa comum. O pessoal ouviu lá dizer que ela é uma princesa de um país vizinho, mas ela já alcançou a 4ª camada. E o Prota faz um elogio para ela que ela foi muito bem. E agora é a vez do nosso Prota, o Jin. E ele vai injetar toda a sua essência espiritual. Aí não, né, Prota? Aí não. Ele fez mesmo. Rapaz, até a Xilan ficou admirada ao ver aquilo. O Prota só admirando aquilo ali, né, meu? A pedra tá rachando, mano. E se ele continuar fazendo aquilo ali, a pedra espiritual vai acabar explodindo. E ele precisa diminuir logo a sua essência espiritual. E o pessoal começa a sorrir lá porque ele tá no reino espiritual. É vergonhoso, ele tá no reino espiritual. Como é que ele tá fazendo o exame? Eles não estão vendo que a bodega da pedra rachou,
não, velho. E ela tá achando que aquilo ali não é impossível, pois a pedra tava pra explodir lá, mano. E a pedra ela tá se despedaçando, ele tá se perguntando se vai precisar pagar por aquilo. E os exames de admissão vão ser feitos na parte de trás da academia real de treinamento. E os candidatos prestem atenção. O exame de admissão logo vai começar. E o prota lá só na preguiça. As regras para o exame são as seguintes: ganhar pontos ao destruir demônios de vários níveis. E o tempo limite será de 2 horas. Demônios de nível 1 valem 1 ponto. E nível 2 valem 2 pontos. Pontos de nível 3 valem 4 pontos. Ué, só por que o de 3 vale 4 pontos? Qual foi, professor? Tá sacaneando aí. O de 4, lá ele, vale 8 pontos. Cada pessoa que conseguir 50 pontos ou mais vai conseguir passar no exame. E além disso, nas montanhas tem demônio de nível 5. Então é pra fazer o favor que tenham muito cuidado e evitar eles assim que os avistarem. Isso é tudo e ele vai iniciar o exame agora de admissão. Aquilo era ótimo, tinha um bocado de cheiro de demônios lá que, assim como na casa dele, tem o menor lá que tá tentando matar esse coelho aí. Mas só que alguém roubou a kill dele. E foi nosso prota que roubou a kill do cara. Ele disse que ele viu ele com tanta dificuldade que ele não conseguiu evitar. Ele disse que conhecem ele, pois ele é aquele lá do primeiro teste que ficou no reino espiritual. E ele se pergunta como é que ele usa roubar a presa dele. Olha, mas é bem normal roubar o mob dos outros quando tá jogando um RPG, né? Olha, para de falar com esse sentido, eu não sei nem o que é isso aí. Eu acho que o prota se esquece que tá em outro mundo, velho. Ele disse que ele é um nobre e ofendeu ele e essas besteiras todas aí. Aí chegou esse menor aí dizendo o que é que ele tá fazendo. Ele acha aquilo ridículo, pois nessa escola é extremamente proibido usar o poder da sua família. Ele diz lá: você é o Lin 1, o filho mais velho da ilustre família Lin, e já é um general espiritual, considerado por todos um gênio? Quem é isso daí? E o menor sai lá correndo e diz que depois vai ensinar uma lição pra ele. Beleza, meu amigo, diga isso enquanto sai correndo. E o prota agradece lá e diz que o nome dele é Senji. E o nome dele é Lin 1. Todo mundo meio que tem medo dele, né, de se aproximar. E é raro ele conversar com alguém. Já que eles foram destinados a se encontrar, por que eles não formam uma equipe para passar no exame junto? Então ele gentilmente vai aceitar a oferta dele. E ele acha que vai ser bom olhar de perto um general espiritual, né? E aquilo ali não é só um teste para testar suas habilidades, mas sim um combate em equipe também. E os candidatos dessa equipe são basicamente todos os mestres espirituais, com poucos generais espirituais. Mesmo sendo um general espiritual, ainda é meio difícil completar o exame todo. Mas já em equipe, com um bom trabalho em equipe, as coisas tornam-se mais fáceis. A maioria dos candidatos são filhos de nobres. E eles não vivem enfrentando demônios, então. E para ser bem honesto, ele não tá muito confiante, mesmo sendo um general espiritual. Mas nosso prota só tá de boa aí, parece que não tá nem ouvindo o menor. Ele tem um plano perfeito para atacar. Ele fica na defensiva e ele na ofensiva. E começa a aparecer uns bichão com 2 cabeças. E eles estão meio que cercados. Ele diz que precisa terminar logo aquilo pra poder salvar o Senji. Ele acha que ele tá assustado, que ele não tá nem se mexendo. Assustado, Ele tá muito admirado, pois ele nunca viu um cachorro de 2 cabeças. Fica se perguntando como deve ser o gosto dele. Meu amigo, que fome é essa? E o menor derrota aquele outro lobo lá, já que ele achou uma bestura. Ele acha meio cansativo derrotar demônios sozinho, mas... ele acaba se esquecendo do Senji. Pô, Senji, quem é você, meu amigo? Tu derrotou os bichos aí, velho? E já faz alguns minutos que o teste começou e esses 2 estudantes já encontraram demônios de nível 4. Diz que, como desesperado, o mestre do Kranlin, né, massacrou uma ronda de demônios de nível 4 em um instante. E com base na sua força, ele pode ser capaz de lidar com demônios de nível 5. E o Otto acredita que não, pois os candidatos do domínio general espírito, se estiver sozinho, não consegue derrotar demônios de nível 5, que estabeleceram este exame. Isso aí foi feito especificamente para testar o senso dos candidatos e evitar crises. E como alguém poderia tomar a iniciativa e desafiar um demônio de nível 5? Ele acha que ele está certo, já que o demônio de nível 5 é o rei da montanha. E se ele morrer, todos os demônios dessa montanha perderam a vontade de lutar. E aí eles vão ter que encerrar o exame, né? Já que os demônios não vão poder mais lutar, né? Seja, meu rapaz, não me arrume problemas não, por favor. Ei, Senji, eu sei que você não é apenas uma pessoa comum no reino espiritual, mas se você continuar indo por esse caminho, teremos problemas. De acordo com ele, há um espírito de nível 5 próximo dele. E ele tá se perguntando se ele não vai desafiá-lo, né? E o Prota disse que é sem chance, né? Como é que eles vão derrotar um demônio de nível 5? Ele apenas sentiu alguém naquela direção e pensou que
poderia ajudá-la ou ajudá-lo. Ele disse que provavelmente deve ser um estudante que ainda não dominou a detecção espiritual, então realmente teríamos que ajudá-lo. Eles vê lá que tem alguém que está indo para o encontro do demônio de nível 5. E é aquela mina lá que o Senji salvou lá, daquele menor lá. Ele acha que é uma boa oportunidade de matar um demônio de nível 5, né? Se ela conseguir derrotar aquele bicho ali, vai conseguir passar direto no exame. E ela usa o seu poder lá. E o bicho ficou furioso. E ela vê lá que o bicho ficou inteiro. E será que ela consegue derrotar esse bicho aí sendo uma general espiritual ainda? E eles começam a sentir um vento muito forte vindo na direção deles. E parece que a pessoa alertou o demônio de nível 5. Estaremos em perigo se chegarmos mais perto. Ela vê que ele é digno de ser um demônio de nível 5. Parece que ela não vai conseguir derrotá-lo usando métodos comuns. E ela vai ter que usar aquela habilidade. O bicho lá só dá uma porrada nela. E ela vê que ali é o limite dela. E o Senji chega bem na hora e pega ela nos braços. E ele pergunta se ela tá bem. E ela fica toda coradinha. E coloca ela no chão. Parece que você tá bem, então vamos sair daqui. E aí, não tenta fugir depois de ter tentado bancar o cara legal, né? Ele tá achando engraçado, pois ele tinha a sensação que conhecia aquele lugar. Esse bichão aí é meio que parente do que um que vivia na colina da casa dele. E pelo que ele tá vendo, ele é bem familiarizado com demônios de nível 5. Ele disse pra ele parar de reclamar e fazer alguma coisa. Olha, você deveria saber o quanto perigoso para nós enfrentar um demônio de nível 5. Não tem senso comum, mas tipo, velho, não é todo mundo que consegue enfrentar demônios de nível 4 com 2 cabeças igual a ele, né? Só com um golpe. E ele também sabe que ele escondeu a sua força lá naquele primeiro teste. E pede pra ele fazer alguma coisa, senão eles vão de Vasco. Ele só diz que tá tudo bem. Ele pega aquela granada lá. Simplesmente no tanto que ele fez uma granada no mundo de fantasia. E ele rebola a granada no bicho. E eu fico se perguntando o que foi aquele bagulho que ele jogou ali. E acontece uma grande explosão. Caraca, o demônio de nível 5 foi morto instantaneamente. Os avaliadores vendo lá que o demônio de nível 5 foi morto. Aquele garoto fez aquilo de novo. Ele sabe causar só problemas para mim. E os alunos não sabem por que os demônios estão fugindo. E o instrutor lá nunca tinha visto isso nem em 300 anos. Uma pessoa derrotando um demônio de nível 5 no exame de admissão. E agora eles vão ter que encerrar lá os exames por umas 2 horas. Eu vejo lá não tem muita escolha, né? Vai ter que aceitar todos os estudantes. E a Shilan quer saber quem é o prota de verdade, pra ele saber um monte de truques. E o Lina diz que tá tudo bem, todo mundo tem um passado que não quer falar, né? E a Sheila concorda que é verdade. E o diretor vai lá fazer um discurso. Então, antes de mais nada, vejamos. Parabéns por passarem no exame de admissão, se matricularem na minha academia. No entanto, não pense que só porque vocês se matricularam na escola, vocês serão capazes de relaxar. Isso é apenas o começo. Ele disse nessa escola aí onde o poder é tudo que importa. E os incompetentes serão sacrificados sem misericórdia. E a rapaziada ficou meio tensa. Mas eles devem saber disso. E eles deveriam saber. A escola produz muitos mestres espirituais. E a maioria de nossos professores são cultivadores da 8ª série ou superior. Na última guerra do purgatório, os alunos e os professores colaboraram para estabelecer a paz atual, participando da guerra. Se há uma força que pode manter o continente estável e próspero, então é isso que eles são. E parece que o Shinji vai ter que trabalhar bastante duro para poder alcançar o reino imperador espiritual o mais rápido possível. Aí chega esse figurante aqui dizendo que essa piada que ele falou aí foi muito boa. A escola está repleta de gênios, mas apenas alguns conseguiram realmente alcançar o 8º nível. E o outro figurante fala também: sim, cara, o bom é que você tenha grandes ambições, mas não deixe levar pelas emoções, para não se deixar abater pela realidade. E o Lin fala: se tá vindo dele, né? Eu acho que ele não tá de brincadeira, não. Em seguida, o representante estudante dos estudantes desse ano que derrotou o demônio de nível 5 em um teste de combate fala lá agora. Por favor, suba. Ah, eu acho que eles estão me chamando, ó. E o Lin fala lá. Tá vendo lá? Foi ele lá que derrotou o demônio de nível 5. E os cabos ficaram besta, velho. Ele chega lá em cima. Ele diz: desde que estivemos matriculados nessa escola, juntos somos todos colegas de classe. Ele meio que costumava ficar tão nervoso respondendo perguntas na aula que ele não conseguia nem abrir a boca na frente de pessoas. E parece que a rapaziada não gostou muito, não. Esses odiados. E ele vê que não vai conseguir se divertir em qualquer escola, né? Na vida dele que seja. E o velho tá precisando falar lá com ele. Ele aconselha a manter um perfil discreto na escola, pois ela está cheia de calouros. Ele também pode acabar ficando em apuros todos os dias, então é melhor manter segredo. Mas ele fala lá pra ele que ele não precisa se preocupar. De qualquer maneira, ninguém vai conseguir vencer ele mesmo. Mas só que é isso que ele tá preocupado. De qualquer forma, é melhor evitar
a usar seus truques esquisitos para as pessoas não desconfiarem da sua identidade. E ele entende lá, né? Será que entendeu mesmo? E no dia seguinte, e na lição básica lá de artes, eles vão começar com um teste de envolver o uso de usos melhores nas artes espirituais para atacar um alvo. E a Xilan foi a primeira. Ela destrói aquela pedra com bastante facilidade. Tem uma que disse que levasse um daquele dali de cabeça ele teria morrido na hora. E eles acham que ela é uma digna de ser uma nível 4. Ela só ficou, nossa, isso é isso. E um figurante lá, ei, você pode me ensinar? E agora é a vez do Senji. E o figurante lá tá dizendo aqui, um perdedor de segundo nível pode conseguir, né, usar artes espirituais. Ele vai se manter discreto por um tempo. Vai tentar usar o mesmo que a Xilan usou. A técnica dela deve ser comprimida do ar, da forma de uma flecha, fiche lá, com pressão espiritual. E quando a flecha atinge o alvo, a correção da pressão espiritual é interrompida. E o ar comprimido explode. E ele vai mantê-lo em 30%. E a Xilan só observando lá, ela ficou surpresa ao ver aquilo. E ele atinge o alvo lá. Então o Naki diz que o poder dele da flecha é muito baixa. Mas pro nível dele foi muito bom, hein? E o Senji se pergunta se não é engraçado, já que ele não é tão bom quanto ela, né? Mas ela ficou meio zangada. Pois essa técnica aí é uma técnica nata dela. E ele aprendeu só olhando uma vez. Ih, rapaz. Sobre isso. E finalmente a aula terminou. E o Senji tá aliviado, né? Que finalmente acabou. Ele vai poder deixar esse local aí. E olha essa cara da Xilan, mano. Achou que eu tava brincando? E ele vai ter que sair correndo de novo, né? Por não tá conseguindo se livrar dela. Mano, a mina tá pistola, velho. Como é que ele vai despistar ela agora? E ele se pergunta o que exatamente ela quer com ele, né? Pra ficar continuando perseguindo ele. Mas ela disse que ele ainda não disse claramente o que ele acabou de fazer na aula. Mas ele disse que não pode falar sobre isso amanhã, pois ele tem algumas coisas pra fazer agora. Ela se pergunta o que poderia ser tão mais importante do que isso, né? Você quer saber mesmo? Sabe, é porque tem um grande evento de vendas na loja Tambão. E todas as mercadorias vão estar apenas por 10 iões. Ele chegando lá tem um bocado de gente pra ir comprar. Ô, que pisou no meu pé, hein? Ele não podia imaginar, né, que uma princesa como ela, né, viria num lugar de pobre como esse. Olha, ela pode ser uma princesa, mas o país dela não é rico não, hein? E também não é nem próximo de ser algum dia. Portanto, ele deveria tratá-la como uma garota normal. Tem um cara que mete um empurrão lá nela. E ela cai em cima do nosso prota com seus melões. E o prota gostou dessa sensação. E ela pede desculpa lá por estar super lotado. Ele diz que tá tudo bem. É, né, meu amigo? Melões. E finalmente chegou a vez do prota da Xilan. Ele disse que quer isso, que quer aquilo, e a Xilan também. Acabou pegando essa pelúciazinha aí, ó. Os pais dela foram estabelecidos por nômades. Ele faz uma brincadeira com a máscara lá. Ela acha muito engraçado o que ele tava fazendo. As pessoas mais simples do campo sempre compartilhavam as coisas mais preciosas com os visitantes. À noite, a lua e as estrelas brilham. Então intensamente que a luz reflete sobre os campos de pastos por um momento. E o mundo fica em silêncio. A brisa da noite sopra silenciosamente e as ondas de grama se movem na direção das montanhas, especialmente no verão, quando as pastagens são verdes e com o cheiro da grama e das árvores. Uma respiração profunda traz um cheiro profundo ao seu nariz, fazendo você se sentir relaxado e refrescante. E o Senji se pergunta se ela já está com saudades de casa, e ela preferiu não ficar com aquela pelúcia lá que ela pegou de ovelha. E ele pergunta por que ela não está comprando nenhum produto, já que são materiais de cultivação. Ela diz que todas as despesas dela são pagas com dinheiro ganhado pelo povo. Por isso ela não pode ficar desperdiçando, né, o que conseguiu. Quando ela começa a ganhar seu próprio dinheiro da academia, ela faz essas coisinhas que ela tem aí, né, comprar. E ela diz pra eles irem indo. E o Senji ficou olhando assim pra aquela pelúcia. E ela se pergunta se não tá pesado. Não, relaxa, tá tudo bem. Pois ele não é um cara miserável, né, que vai para as compras com a namorada. Mesmo assim, não sendo a namorada dele, né. Vai fazer a mina carregar, né, as coisas. Ela diz que eles vão fazer uma pequena pausa ali. E o Senji diz lá, olha, provavelmente você é uma princesa, então por que você quer ficar forte? Ela diz que é porque o país dela é muito pequeno e pobre, que só conseguiria sobreviver com a ajuda de um país grande. E como ela é uma princesa, tudo que ela pode fazer é se tornar uma mera ferramenta para se casar com alguém e formar uma grande família para um bem político. Mas ainda resta uma única esperança. Desde que ela seja forte o suficiente para se tornar uma divindade espiritual, só assim pode se defender uma nação por conta própria. E todos disseram para ela desistir, que era impossível.
E foi por isso que ela ficou tão feliz de ouvir sobre a cerimônia de abertura. E você já ouviu isso, vai pegar uma coisa que tá dentro das suas coisas. E ele disse que aquilo é para ela. Que fofinho, mano, ele comprou a pelúcia lá. Ele disse que ela realmente trabalha duro, por conta própria. E os dois vão trabalhar juntos nisso no futuro. Nossa, mano, ela ficou muito emocionada ao ver, né, aquela pelúcia ali. Ela disse que ele não pode ver ela daquele jeito. E ela disse que ele está certo, que eles vão fazer isso juntos. E ela chama o Shinji para um duelo. Mas esse duelo aí vai ser na cama. Nossa, o Prota pensando que ia receber sua primeira confissão na vida. Com certeza, depois de passar por isso, pode até conseguir um harem, né? Não, por favor, Prota, não consigo um harem, não, por favor. Ele diz lá, olha, tá bem tarde, sabe? O que acha que deixar para amanhã? Ela disse que durante a noite ninguém de fora vai ver. E além disso, ela já até avisou a escola já. Essa mina é rápida, hein? E o professor que é testemunha logo vai chegar ali, hein? A mina literalmente já pensou em tudo, velho. E o cara tá achando uma chatice que ele tem que trabalhar até horas extras, até de noite. E o professor quer ver os dois coelhinhos que vão duelar, né? Ele vê lá que aqueles dois, então deve ser bem interessante. Pois ele ouviu dizer que esses dois estudantes derrotaram o monstro da 5ª camada durante o exame de admissão. E professor, eu posso recusar o duelo? Olha, de acordo com ele, no regulamento não haverá punição. E recusar um duelo é meio vergonhoso, né, do que perder. Então só basta ele falar com o professor que testemunhou o duelo. Sério mesmo, professor? Mas esse duelo é muito interessante, então você quiser desistir, eu vou deixar ela te atacar. Você pergunta lá por que a Xilan quer lutar com ele, né, pois ele só tá no reino espiritual. E ela fala lá, tu tá se fazendo é de doido, tu é muito forte, da onde tu tá no reino espiritual, tu tá escondendo a tua força. E também já faz bastante tempo que ela não conheceu alguém que pudesse fazer ela lutar. E ela sente que o vento está ficando mais forte. E o professor diz que a Xilan realmente tem habilidade do atributo vento. O poder espiritual de cada poder tem um atributo natural. O mais comum é o atributo de fogo. E há também atributos mais elaborados, como o dos trovões e gelo. Entretanto, o atributo de vento é conhecido como o atributo mais fraco. E a Xilan, que é um general espiritual, atacou o monstro de nível 5 com toda a sua força, mas nem mesmo causou danos em sua pele. Mas isso é só para monstro de pele grossa. Para cortar o corpo de uma pessoa com uma lâmina de vento é mais do que suficiente. Embora a força do atributo de vento seja fraca, também é difícil de ser detectado. E por causa da característica do vento, a trajetória do ataque é muito variável. E mais importante, ainda como o atributo do vento não é favorecido pelos outros, seja um cultivador do atributo do vento ou outros cultivadores, a busca sobre as estatísticas desse atributo é muito eficiente. Mas parece que a Xilan, ela compreende os modos de combate do atributo do vento. E você vê que o ataque original do atributo do vento pode ser assim, tenso e rápido. E só de ver isso é muito relutante. E é tarde demais para ele construir uma defesa espiritual. Se ele for cortado, vai estar tudo acabado. Eu se pergunto lá o que é que tá acontecendo. Se ele continuar se esquivando, não vai conseguir ganhar contra ela. E por que ele não usa aqueles acessórios estranhos dele? Pois ela se lembra muito bem que ele usou aquele acessório estranho para poder destruir aquele monstro de nível 5. Ele prometeu ao diretor que não causaria mais problemas. E ainda tem um jeito comum. Ele começa a correr em direção dela. Ela vê lá que ele quer chegar perto dele com combate corpo a corpo. E ela faz um ciclone gigantesco lá. Caraca, minha filha, você não tá exagerando, não? Mesmo a Xilan sendo uma general espiritual, o dragão ciclone é um espírito de um monarca. E ela não pode usá-lo, para não mencionar uma escala tão grande. E ele vê que não se trata de um ciclone de dragão. Ao invés disso, ele manipula delicadamente os ventos de baixo nível para criar efeito visual do ciclone dragão. Tá, tô tentando entender aqui, rapaz, tô tentando. E com certeza não há poder de ataque em outras palavras. Isso aí é um método que bloqueia a sua visão. Beleza, o que será que esse vai fazer, velho? E acontece uma explosão lá. E mostra ele lá na fumaça e ele tá com a espada agora. Rapaz, o professor fica até feliz quando vê aquela espada ali com o Prota. E ele vê que tá valendo a pena ver aquela batalha ali. E ele vai lá pra cima dela. E ela vê lá que parece que ele quer ir pra cima dela com uma habilidade de espada. E ela se pergunta se ele está subestimando ela. Ô, minha filha, você que obrigou o cara a lutar com você. Só deixa o cara lutar do jeito que ele quer. Esse pequeno movimento você deveria ter pensado em como quebrar. E ele já viu os movimentos de ataque. E é mais flexível. Certamente ele não pode tirar proveito disso. E não importa quantos ataques previsíveis ela utiliza.
Ele vai costar tudo. E velho, e literalmente ele tá costando tudo com essa espada mesmo. E o professor fala que é a primeira vez que ele viu alguém conseguir usar o manejo da espada para quebrar o ataque de contínuo atributo do vento. Depois do Senshi pegar a espada, a aura dele mudou completamente. E o inconsciente e seu corpo deu um passo à frente. E ele se pergunta de como será que o garoto praticava as habilidades de espada. E mostra um flashback do pai dele dizendo que vai ensinar para ele a verdadeira habilidade da espada. E ele acha ótimo isso. Ele achava que, com certeza, com um homem bonito, usar uma espada se sentia melhor do que todo mundo. E sim, a espada é a extensão do corpo, mas também é um pouco diferente. Por causa da espada, as principais técnicas de manejo da espada são corte, rasgar, a colheita e o golpear. E ele só responde, ok. E o pai dele quer isso e eles vão praticar agora. Pode ficar, pera, é só isso? Ele pergunta lá, não tem nenhum movimento especial da espada ou habilidade assassina do céu crescente, flecha do dragão celestial e tal. Ele diz que não tem nada disso, então vou praticar ali, moleque. E parece que ele vai ter que fazer igual que ele fez, né? Com os espíritos, encontrar um meio de praticar o manejo da espada. E o pai dele se pergunta se ele tá pronto, né? Que ele vai atacar. E o pai dele vai pra cima dele com uma velocidade muito incrível. E ele acha que o pai dele é meio doidinho. Ele tá todo arrebentado. E a esposa dele, toda preocupada com o filho dele, se pergunta o que foi que o marido dela fez com o filho dela. Ele tenta explicar que ele é muito teimoso e ele acabou levando a sério sem querer. E ele começou a praticar esgrima quando tinha 6 anos de idade. E continuou praticando até no total de 10 anos de idade. E por causa disso, ele acabou adquirindo uma grande paixão por batalhas corporais. Só que ele não vê ele usando tanto isso, né, velho? E graças ao seu querido pai, este ventinho de grama não é muito assustador pra agora. E ele fala que está indo lá. Ele começa a ir pra cima lá, meus amigos, e fica fatiando o vento. Eu nem sabia que dava pra fatiar o vento. E desde que ele esteja perto, o jogo pode mudar. E ele diz que agora ela tem tempo de liberar o seu espírito e resistir aos movimentos da espada. Ela usa o espírito de nível 5, flecha do deus do vento. E aparece isso aí que é muito da hora. O professor lá dizendo quem vai ganhar ou vai perder, isso não importa. A espada de ferro comum na mão de Shin não resiste ao golpe duradouro da Shilon. E para evitar que um dos dois morra, né, é melhor parar com esse duelo aí. E ele usa o espírito de nível 1, movimentos de choque. Rapaz, o professor até se admirou daquilo ali. Rapaz, e o Proto tá conseguindo bater de frente com aquilo ali. Velho, sorte da Shilan que a espada do Prota quebrou bem na hora, senão ela acha que ela é de F, velho. Isso acabou quebrando a presilha que tinha na cabeça dela. E os dois acabaram empatando. E a Shilan tirando proveito disso, né, mete um murrão no Shinji. E ela acabou vencendo. Isso aí foi trapaça, ó. Ô Shilan, você trapaceou na cara dura aí, minha filha. Mas ela tenta dizer que uma batalha real vale tudo. E ele também foi muito descuidado. E ela diz que o resultado já tá decidido, né, pra ele ficar mais pensando nisso. E vaza. E ele se pergunta por que ela tá tão envergonhada e é para ele pensar no quê? E por que ela tá saindo correndo também? Olha, de acordo com os costumes do país da Shilan, se ela perdesse o duelo contra um homem nessa idade, ele teria que se casar com ela. Pô, meu amigo, ele estaria muito ganhando, né? Ele diz que esses costumes não são bem aceitos. Não é de admirar que ela tentou ganhar de qualquer jeito, né? O professor lá dele dizendo lá que é uma pena, né? Senão ele ia ter uma esposazinha. Mas ele disse que não tem muita sorte pra essas coisas. Mas como o professor dele, né, da academia, ele não quer que ele se apaixone muito cedo. Ele diz que entendeu e tá tudo bem. E na manhã seguinte, opa, bom dia, Shilan, vamos juntos passar de aula? Ela só concorda lá, né? Originalmente, ela pensava que isso se surpreendia com coisas estranhas. E não esperava que ele fosse capaz de ficar praticando a habilidade tão básica como um de um espadachim. Parece que ela tem que se esforçar muito ainda. E a rapaziada olhando aqueles dois ali juntos, estão pensando que eles estão num relacionamento. Eles também não sabem quem foi que apoiou ele nessa academia. Pergunto se ele não tem vergonha de contar os resultados que veio na sua cabeça. E a Shilan disse que eles estão falando sobre ele, por que ele não se importa com o que eles falam? Mas ele disse que está acostumado, sempre foi assim quando ele ia para a escola. E além disso, ele também é melhor do que eles, por que ele vai ficar se importando com a opinião dos outros? Tá, ele tem razão. Mesmo assim, ela olhando pra aparência dele, ainda fica com a vontade de bater nele. Tem um carinha que tá dizendo para uma garota abaixar a cabeça pra ele, e perguntando se ela não quer se juntar a eles ali. Eu tento explicar lá que ali é uma escola, ele não pode ficar intimidando as pessoas. E aquela garota ali é a Ling Bu, é da classe deles e ela está em apuros. E chega lá o Ling dizendo que o Gao Shen é o filho mais velho do guarda Wagdu da família Gao. O Ling Gun é considerado como uma divisão da família Gao e uma família afiliada. E o pai da Ling Bu
é um mestre do manejo da espada. Portanto, o status da família Ling da geração anterior foi muito aprimorada. No entanto, o pai da Ling Bu está muito velho e doente. Por causa disso, a família Gao voltou a Oz emitida. E o Senji se pergunta que depois de ter assistido isso, se ela não quer ajudar. Olha, a relação deles é meio complicada, mas se ele for, ele vai ajudar. E ela se pergunta por que ele ficou tão animado de repente, mas ele agradece pelo elogio. E o Senji está lá: rapaz, eu vou bater neles, porque eu não gosto desse tipo de intimidação. Ele chega lá dizendo pra eles pararem com aquilo ali. Pois um bando de marmanjos intimidando uma garota, isso é vergonhoso demais. Ué, meu camarada, você sabe quem eu sou? Como ousou falar comigo estando no reino espiritual? Tá pensando só porque você tem a Xilan e o Link com você, eu teria medo de você, é? E ele disse que ele não merece a atenção dele e é melhor ir embora. Ele disse que é melhor tirar as mãos sujas delas, senão ele vai quebrar elas. Ele pergunta lá pro Lin se realmente ele quer lutar contra a família dele. Mas ele diz pra ele não entender ele mal. Isso é algo entre ele e o Shinjin, pois ele não vai se intrometer nisso aí não. Tu ouviu, né, menor? Teu apoio aí não vai te proteger por muito tempo, hein? Agora tu vai ter que se virar. Ó, eu ouvi dizer se não tiver confusão, então... Eles perguntam se ele não já tá pronto para morrer. Ele analisa lá 2 mestres espirituais, 3 do reino espiritual. São tudo fraco, eu acho que ele nem precisa lutar a sério. Artes espirituais, nível geada. A maneira aqui de controlar a saída de força espiritual torna a superfície de gelo fina e suave. Esse prota é brabo demais, velho. Ele só chama o próximo lá pro X1. Ele usa artes espirituais de nível 1, liberar fogo. E começa a ir o fogo no rumo dos menor lá. O menor lá disse que aquele poderzinho dele de espiritual é muito fraco. Não consegue nem queimar os cabelos dele. Imagina se ele estivesse lutando no sério, né? Aí tu tava lascado. Olha, mas a intenção dele nunca foi queimar eles. Foi e sim transformar a água... o gelo que tava no chão em água. Ele pergunta pra ele se ele sabia que a água é um condutor muito bom. Condutor? Mas parece que os caras não sabem o que é isso. E ele usa artes espirituais de nível 2, choque elétrico. E ele dá um choque no menor, já que ele tava dentro daquela pocinha de água lá. E pra aqueles idiotas lá, né, até habilidades básicas ele consegue ganhar deles. E vamos finalizar por aqui, né? Espero